Porque aquilo que você ignora, você não se arrisca. Mas o conhecimento parcial is a bitch, né? Ele vai te colocar numa situação de problema. Pode ver que quando alguém fala que não domina, sempre toma uma carraspana. Por quê? Porque, sabe, essa sensação de saber o que está falando é o que esses caras eles conseguiram falar. Então, para vocês contemporizar isso daí, entender o que é efeito Dunning-Kruger, isso é importante pra caramba. Isso é né? muito mesmo. São 2 psicólogos, né, que na Universidade de Cornell eles decidiram entender como é que era a curva de aprendizado e o que era a percepção da ignorância, que é o mais importante. E aí eles colocaram situações hipotéticas e, para explicar de um jeito mais fácil, vocês me perdoem a imprecisão, né, daqueles que conhecem isso, é o seguinte. Eles perguntaram para pessoas quanto elas sabiam de um assunto. Aí eles aplicaram uma prova para essa pessoa sobre esse assunto. E o que eles perceberam? Quanto mais a pessoa ignorava o assunto, mais ela achava que conhecia e aí ela tomava pau na prova. O curioso é que isso gerava um corolário, ou seja, quando a pessoa conhecia muito sobre um assunto, ela achava que sabia menos do que ela realmente dominava. Quando você pergunta uma coisa a uma pessoa que sabe muito de um assunto, ela fala, preciso pensar um pouco nisso. Porque ela está juntando todas essas variáveis e tentando fazer aquilo conversar para poder te responder. Enquanto a pessoa que é tola, né, ela, isso é fácil, é tal coisa. Bom, resolver a vida no tapa assim tem seus riscos, né? Que é o que a gente recomenda para a pessoa não fazer. Então, lição de hoje para vocês, se vocês querem uma lição importante, é não façam dieta no tapa. Grandes chances de você se estrepar, tá? Por isso é coisa séria. Tem que procurar. E não é só... Tem que procurar vários profissionais, né? Nutricionista, endocrinologista também, né? É bom, né? Ou não? É interessante, né? Você ter... Porque, assim, se você está com o seu peso numa escala onde ele já está causando problemas de saúde, é legal que você tenha um médico para fazer determinados diagnósticos. Né? Psicólogo também, porque você vai mudar assim, você vai comportamento. Mudar a sua cabeça, né? Comer é comportamento. Então, você não muda aquilo que você come, você muda o comportamento da sua alimentação. Né? Que é outra coisa que as pessoas elas entendem errado, né? Que é, a pessoa é viciada em açúcar, ela é viciada, sei lá, em gordura. Não existe isso, Sérgio. Ninguém é viciado em comida. Você não pode ser viciado numa coisa que você precisa. Você é viciado em oxigênio? Vou respirar o mais oxigênio possível. O dia inteiro, né? Ou então você vai prender a respiração que você fala, não quero ficar viciado em oxigênio. Cara, isso é tolice. Exato. O que as pessoas viciam é no comportamento de consumir determinados alimentos em determinadas condições. E para você entender por que isso acontece, você tem que entrar em neurociência, você tem que entrar em sistemas de recompensa, descobrir como é que funciona núcleo arqueado, como é que funciona striatum dorsalis, striatum ventralis ou núcleo accumbente, saber se você é uma pessoa mais amigdaliana, se você é uma pessoa que ativa mais seu núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, para você entender como você funciona. E quem faz isso normalmente é o psicólogo. Né? E quando ele identifica que tem algum curto-circuito aí é o psiquiatra que vai medicar o psicólogo, né? A gente tenta explicar para o paciente, porque é difícil você falar para o paciente, olha, eu preciso que você acompanhe com um psicólogo, talvez você precise de um psiquiatra. Muitos pacientes se ofendem, eles falam, você está falando, você está me acusando de ter um transtorno mental, parece que é um pecado, né? E assim, a gente precisa falar disso porque... A gente pega o Covid, por exemplo. Né? Tem um artigo muito interessante falando dos 50 efeitos colaterais. Late effects, né? Efeitos tardios do Covid. Né? E quando ele separa e você contabiliza, você fica assustado, eu pelo menos como médico me assusta, por quê? Porque 86% das pessoas que tiveram Covid, elas desenvolveram algum tipo de transtorno mental. Cara, isso é muito grave. E assim, entra tudo. Depressão, ansiedade, transtorno de humor, labilidade emocional, alteração de memória que seja. Né? Mas quando você fala 86%, né? Então realmente a pandemia ela deixou as pessoas fora do eixo. E fora do eixo mental, que é gravíssimo. Né? Porque você está vendo pessoas que estão mudando a forma de reagir ao ambiente que elas estão inseridas. Né? Mas voltando falando isso para as pessoas, né? Elas às vezes se sentem ofendidas porque você recomenda que elas tenham acompanhamento mental. Gente, a gente está em 2020, né? Se você não reconhecer que seu cérebro é uma ferramenta, meu amigo, você está ficando muito para trás. Eu mesmo, cara, eu faço terapia já um bom tempo e toda segunda-feira eu tenho meu horário com o meu terapeuta e converso com ele no sentido dos desafios que eu enfrento. E ele é um cara
muito bom em terapia cognitivo-comportamental e que suporta o que é a carga que eu trago para ele, que não é uma carga, né, simples, né? Por exemplo, vamos pegar ontem e hoje. Né? Ontem eu liberei meu último paciente às 20h20. 20h30 eu estava dando uma aula num congresso estudantil para mais de 3 mil pessoas. Caramba. Falando sobre soft skills. Né? Se você quiser, depois a gente fala sobre isso também. Então, isso é legal, sim. a gente estava falando sobre soft skills. Terminou, eu precisei gravar 2 aulas para o curso de um amigo meu, Belmiro de Salles, que é um exímio profissional de educação física, professor, doutor, trabalha no FRJ. E eu tinha que gravar 2 aulas para ele. Fiquei gravando aula até 1 e pouco da manhã. Beleza. Só que hoje de manhã eu tinha a cirurgia de uma paciente minha que torceu o joelho e mandou embora o que era o cruzado anterior dela, menisco, né? Fora que fez uma operação ruim nos Estados Unidos, por uma síndrome do túnel do carpo, que tinha ficado uma porcaria e ficou sequela. Então hoje, 4h45, eu estava de pé, tomando banho para acordar. Por quê? Porque eu precisava ir para o hospital operar ela, né? Então, fui lá, encontrei meus 2 chefes, a gente planejou tudo. Saí do hospital 9h10, assim, com a corda no pescoço, porque 9h30 eu tinha um casal de Andradina para ver e que a gente abriu a sexta-feira. Sexta-feira, para mim, é um dia que eu trabalho em fechado, né? Por quê? Porque eu estou respondendo e-mails, eu estou revendo condutas de pacientes que têm casos mais difíceis, eu estou respondendo WhatsApps, né? Atendendo o backlog que o tipo de trabalho que eu tenho faz. Mas essa sexta-feira eu fiz diferente. Eu abri para ver esses pacientes de fora. Então tinha um casal de Andradina que, cara, como que eles vêm no meio da semana? Então eu abri essa sexta-feira, aproveitei e atendi mais pessoas de fora hoje. E terminei assim, às 15h16 eu tinha que estar em São Caetano para gravar com o Renato e com o Júlio, porque era o aniversário do canal dele, completando 3 milhões de inscritos. Legal. Né? Muito legal. Então, a gente estava lá, né? E hoje terminamos 18h30 para eu estar aqui com você. Tá aqui agora. Chegando, e eu cheguei exatamente às 19h27, porque tinha que fazer o teste do Covid, tinha que ver que deu negativo para a gente poder sentar e bater papo. Isso aí. Então, imagina o psicoterapeuta que vai atender um maluco como eu. E que vou chegar em casa hoje mais tarde, amanhã eu acordo 6 da manhã, por quê? Porque eu vou abrir um congresso com um amigo meu e vou ficar lá até às 7 da noite. E domingo? Domingo eu vou montar a aula, que eu vou dar aula semana que vem. E na semana que vem também. Né? Semana que vem eu tô em Balneário do Camboriú, dando aula pro pessoal da Magras, né? Eu tomo conta da parte técnica deles, né? São 400 clínicas de saúde e estética. E eu cuido da parte técnica, parte científica. No outro final de semana, eu vou estar no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, dando aula. E assim, eu vou para Campo Grande, dou aula no sábado, acordo na madrugada do domingo, pego um avião, volto para São Paulo, pego um avião, vou para o Rio. Tô lá no campeonato no Rio, que vai ter uma feira, e aí eu pego um avião de volta para São Paulo no final da noite, chego aqui de madrugada e quem sabe, né, eu vou descansar na primeira semana de dezembro. Mas aí como que você mantém a rotina de, por exemplo, alimentação numa loucura dessa? Eu posso te mostrar, minhas marmitas estão aqui. Ah, você anda com a comida. Sempre. Exatamente. Não, eu acho que isso é legal das pessoas verem, quer ver? Senão fica aquela coisa meio proselitismo, né? Porque o pessoal, a primeira coisa é aquela, né? Cara, não vou fazer porque eu não tenho tempo, né? Minha vida é muito doida, né? É a primeira coisa que a gente fala, né? Tipo, a primeira desculpa que a gente fala, né? Ah, não vou fazer nada, não, porque minha vida é muito corrida, minha vida é muito doida, mas é a sua e você faz, né? Que você mantenha. Cara, ó, tá aqui. Isso é minha tarefa do dia com a minha saúde e com o meu esporte, que é o fisiculturismo. Então, desculpa, tem umas marmitas sujas, mas vamos falar de vida real, porque eu não tô aqui para ser bonitinho. Eu falo que se eu quisesse ser bonitinho, eu tirava a sobrancelha, né? Então, não é o caso. Ó, uma marmita, tarefa feita. 2 marmitas, tarefa feita. Essa foi a das 11 da manhã, essa foi a das 2 da tarde, essa foi a das 17. Essa daqui tem ainda aí, ó. É a das 21, mas eu vou jantar com você. Então essa daqui vai ficar para meia-noite se eu estiver acordado ainda montando aula, entendeu? Mas aí você consegue manter o horário lá? Consegue manter? Cara, onde eu tiver, se eu tiver que comer, eu abro minha marmita e eu como. Abre lá e manda bala. Eu perdi essa vergonha, Sérgio. Entendi. Perdi porque, sabe, vergonha de fazer coisa certa a gente não pode ter. Você tem que ter vergonha de roubar, de matar, você tem que ter vergonha de mentir. Por que a gente não tem vergonha de mentir? É verdade. Você vai ter vergonha de marmitar?
Então, Sérgio, tá vendo, cara? Você que fica aí falando que você não tem tempo, tem tempo. Sério, entenda. Não é que você não tem tempo, é que você não criou o espaço não, exatamente, nas suas... exatamente, claro. Lá nas suas, no seu desktop lá mental, ele não tem lá no seu to-do, não, comer essa hora. Tá? E por que para você é tão importante quanto a mim? Né? Nós dois somos grandes e somos grandes diferentes. Exato, isso aí. Agora, aquilo que nos move é muito parecido. Porque, por exemplo, se eu não comer... Não, claro. Eu não funciono bem. Todo mundo, né? É o combustível, né? Exatamente. Agora, veja, se eu não comer, eu não funciono bem para trabalhar em performance. E se você não comer, você também não vai funcionar bem para trabalhar em performance. Só que talvez a sua performance seja você manter uma rotina regrada. Uhum. É a regra. É assim, vamos supor, agora faz de conta que ninguém está assistindo a gente, aí o Paulo médico senta com o Sérgio paciente. Eu jamais ia te dar um remédio assim, toma isso daqui que você vai emagrecer. Jamais. Você sabe o que eu dou? Eu te dou o meu telefone. Minha nutricionista que está atrás de mim, ela pergunta, Sérgio, o que você come e o que você gosta de comer? Você fala para ela, isso. Se você não tiver nenhum sintoma, se sua saúde estiver perfeita, se você não tiver uma alteração metabólica, uma alteração glicêmica, uma alteração de lípides, né, risco cardiovascular baixo, ou seja, se não tem nenhum motivo para te medicar, porque você não está em risco, você vai sair do meu consultório com uma dieta que você come o que você está acostumado. A única coisa que a gente vai fazer, a gente vai te ensinar janela, fracionamento e horizontalização. Enquanto você não sair disso, a gente não move adiante. Entendi. Tem um monte de profissional que reclama que não tem bom resultado. Por quê? Porque ele acha que, primeiro, criar uma rotina de alimentação para o paciente é colocar restrição imediata. Você vai lamber 2 amendoim às 7 da manhã e chupar um caroço de manga às 2 da tarde. Pô, Sérgio. Não dá, né? Quem vai fazer isso em